Boa tarde a todos, boa tarde vocês de casa. Nós agradecemos a presença e nós estamos muito felizes de termos bastante assistidos hoje, porque é feriado, né? Então eu estou bastante feliz de estar aqui. Nós vamos agora sentar confortavelmente e dedicar essa meia horinha que a gente tem para a gente, que é um presente a gente poder estar aqui juntos, nessa atmosfera de fé, que nos vai dar muita coragem para seguirmos os caminhos que a gente precisa seguir. E então, eu tenho uns avisinhos aqui, da casa, tá? Nós temos a Escola de Paz e a Evangelização Infantil, todo sábado às 9 da manhã. Nós temos o curso básico, que esse curso básico, ele é toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, e é entrada franca. Cada quinta-feira vem uma pessoa para falar sobre um assunto. E ele começa às 2 e acaba às 3h30, tá? E quem é que vai vir amanhã? Sou eu. Amanhã é a minha aula e é sobre um tema que eu estou apaixonada, convido todos vocês, que é sobre as fraternidades do espaço. É um tema novo no curso básico e nem eu que sou espírita, sei lá, minha vida inteira, eu não sabia que existiam 21 fraternidades. Então é simplesmente fantástico. E é isso. Eu convido todos a estarem sempre com a gente, se possível vir o curso básico, se você quiser vir, se você estiver por aqui amanhã, 2 horas, você dá uma entradinha aqui. Não sei desligar, se eu desligar eu vou trabalhar. Aqui, não, é o meu que está tocando. Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa subida vibratória. Nós vamos conectar o nosso coração com a espiritualidade. E hoje eu gostaria de dedicar as nossas energias, a minha preleção para as crianças do espaço. Eu sei que existem muitas correntes de crianças do espaço. Hoje é dia das crianças, hoje é dia de Nossa Senhora de Aparecida. Então eu queria dedicar todo o amor dos nossos corações, toda essa alegria da gente estar aqui, para que Deus aumente a luz e a força das fraternidades e corrente das crianças do espaço. Vamos, em vez de Pai Nosso hoje, vamos dedicar a Ave Maria para Nossa Senhora e que ela nos abençoe sempre, que o seu manto azul bordado de estrelas nos envolva em todos os momentos que nós acharmos ser necessário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por nós, pecadores, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Nossa Senhora, rogai por nós. Então, agradecendo e pedindo licença aos nossos mentores espirituais, pedindo licença aos mentores da casa, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis, e a prece como sustentação. Primeira coisa, amai aos vossos inimigos. É assustador essa frase pra gente, né? Porque a gente pensa, caramba, o cara fez tão mal pra mim, eu vou ter que amar. Em princípio, é a primeira coisa que passa na cabeça. Mas se a gente entender que o nosso amor constrói, que o nosso amor, ele abre caminhos, ele move montanhas, ele pode tudo. Quando a gente tiver uma pessoa que for fazer mal e a gente achar que essa pessoa é nosso inimigo, não vamos revidar. Sabe por quê? Porque
tem um Deus lá em cima que vai cuidar disso. Então, como nós estamos nesse planeta, aprendendo a viver com sabedoria, aprendendo que nós temos que ser felizes acima de tudo, porque se bem que a gente reencarnou para pagar umas bobaginhas que a gente fez na outra vida, nós também nascemos para ser felizes. Ninguém nasceu para ficar aqui sofrendo e tomando lambada da vida, não. Acontece, claro, mas a gente tem aqui, Deus dentro do coração, porque a gente é filho de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Olha que coisa interessante, nós somos tão bons quanto Jesus. Aí vocês podem falar, aqui, Vivi, você está maluca? Não, a gente pode tudo, a gente só não tem coragem. Porque quando Jesus veio, eu sou apaixonada por Jesus, né? Quando ele veio, ele não era um cara bonzinho, assim, de passar a mão na cabeça das pessoas. Ele era enérgico, ele era firme, porque ele tinha consciência da força dele. Sabe? Ele tinha aquela coisa, não, eu estou vindo nesse planeta porque eu vou deixar ensinamentos. E quem falou que a gente não pode fazer isso também? Os nossos ensinamentos nós vamos deixar através do nosso exemplo. Não adianta chegar para uma pessoa, chegar assim, olha, vem cá, e começar a catequizar a pessoa. Porque é muito chato quando chega uma pessoa até você e começa a dizer qual é a religião que você tem que seguir, o que você tem que fazer. Não, existe uma situação que infelizmente não está sendo muito seguida agora, sabe? Nesses tempos onde nós estamos vivendo uma transição planetária. Ou seja, o mundo está caótico, mas está tudo de perna para o ar. Mas o que isso vai acontecer? A gente chegou no limite, todo mundo sabe disso, e agora cada um de nós vai tentar ser melhor para o planeta ir para a regeneração. E é o que vai acontecer. Então, nós temos que ter respeito pela opinião dos outros, que seja na política, que seja no futebol, que seja como educar os filhos. A gente pode não concordar, como a gente não concorda com muita coisa, mas a gente não concorda, vamos ficar quietos, porque não vale a pena o que está acontecendo de ter tanta discórdia por conta de política. Eu vejo na minha própria casa que o irmão do meu ex-marido não fala mais com ele porque cada um acompanha um candidato. Eu acho isso terrível, eu acho isso uma ignorância, porque a partir do momento que a nossa vida é a livre escolha nossa, que nós temos o direito de escolher o que a gente quer para a gente, acabou. Você escolhe o que é bom para você, ponto. A opinião dos outros não importa. Sabe, é que eu sempre falo, não vamos viver sendo manipulados pela opinião dos outros. Vamos ter fé em nós, vamos acreditar em nós, vamos acreditar que a gente está no caminho certo. Se por acaso a gente não tiver, paciência, a gente errou, a gente se desculpa perante a gente, para a gente fala, eu errei, ô Senhor Jesus, me desculpe, eu errei, e vamos tentar o caminho certo. Porque essa nossa caminhada, ela é feita de erros e acertos. Porque se a gente fosse acertar em tudo, a gente não estava aqui, né, gente? A gente estava no céu, longinho, bonitinho. E tem outra coisa assim, Deus, ele faz nascer o sol, a chuva, pelos que são do bem e pelos que são do mal. Ele dá o amor dele para todos. Deus não escolhe, desculpe, para quem ele vai dar o amor? Por quê? Porque existe o livre-arbítrio de cada um. Licença um pouquinho. Porque existe o livre-arbítrio de cada um de decidir o caminho que a gente quer seguir. E às vezes, quando a gente está meio assim, bem deprimido, tipo, pô, minha vida não sai do lugar, eu não tenho escolha. Gente, a gente está o quê? Atraindo pra gente as energias baixas.
Porque nós estamos rodeados de espírito. Aqui, por exemplo, tem um monte de espíritos que estão aqui conosco. Então, aqui não entra um espírito do mal, porque a casa é cercada pelos amigos espirituais. Mas a partir do momento que a gente vai para a rua, a gente tem energias de todas as formas. Se a gente escolher qual a energia que a gente quer para a gente vai só se conectar com as energias do bem. Olha a energia querendo que eu não fale. Então, a gente tem que se conectar com os bons espíritos e não com os ruins. Porque nós somos tentados, a vida da gente não é aquela estrada cheia de pedrinha, de brilhante para a gente passar, não. Ela tem pedregulho. Ela tem os pedregulhos que a gente escolheu, sabe? Mas a partir do momento que a gente pensa assim, poxa, se Jesus, que foi Jesus, não agradou todo mundo, né? Quem sou eu para agradar? Mas a gente tem o poder da escolha. Eu estou repetindo isso porque eu acho que é fundamental o nosso cérebro captar. Eu tenho o poder da escolha, eu tenho meu livre-arbítrio. Se eu escolher o caminho ruim, eu posso escolher, mas eu vou pagar as consequências depois. Se não for nessa vida, é quando a gente chegar no plano espiritual. Mas a justiça de Deus, ela é feita de qualquer maneira. Às vezes a gente pensa assim, poxa, tem cara aqui, né, que é cara do mal, e ele tem tudo de material. Mas, vamos pensar, a gente nasceu nu, não trouxe nada. A gente nasceu com o nosso chip vazio. Aí a gente passa por essa encarnação e estamos lá colocando as informações no nosso chip. Quando a gente vai desencarnar e voltar para o plano espiritual, nós vamos voltar nu também. Por quê? Porque as roupas, tudo que é material, vai desintegrar um dia, né? Vira pó. E nós chegamos lá, no plano espiritual, o que a gente está levando no nosso chip? Com os bons, se Deus quiser, né, gente? Com tudo de bom que a gente conseguiu fazer e de ruim também, porque ninguém aqui é santo. Mas a gente pode se esforçar para só fazer o bem. A gente vai pisar na bola, com toda certeza. Mas se a gente erra aqui, erra aqui, os erros vão diminuindo. Por quê? Porque a gente vai adquirindo uma sabedoria e vai adquirindo o hábito de não fazer fofoca. Porque aí quando você está fazendo fofoca, quem não gosta, né, de uma fofoquinha? Mas eu gostava, mas agora eu já não gosto mais, sabe? Eu já aprendi a não gostar de fofoca. Então, não falar mal dos outros, porque se eu não quero que falem mal de mim, você está rindo, né? Se eu não quero que falem mal de mim, eu não vou falar mal do outro. Por que eu vou falar mal do outro? Gente, o que eu estou ganhando com isso? Nada, né? Em vez de falar mal, é uma coisa de hábito, a gente pensar assim, puxa, mas aquele cara é assim, vou mandar luz para ele. Ai, Jesus, toma conta daquela pessoa que não está legal. É isso que a gente tem que fazer. Porque a gente manda a energia do nosso coração para a energia da outra pessoa. E a gente fazendo isso, a gente vai girando a energia que está em volta da gente, espalhando amor. Sabe, é fantástico. E o mundo está precisando disso, está precisando de amor, está precisando de aconchego. A gente precisa aconchegar as pessoas e não afastar, né? Verificar e tentar melhorar as nossas imperfeições. Vocês sabem que é muito difícil a gente olhar para a gente e ver os nossos defeitos, né? Porque a gente sempre acha que a gente é muito legal. A gente fala, poxa, eu tenho isso de ruim, mas eu tenho isso de bom, né? Mas a gente não é perfeito. Todos nós temos aonde melhorar. Então, é fazer uma coisa que as pessoas acham difícil, que é se perdoar. Na verdade, a gente é muito crítico com a gente. Eu, pelo menos, sou muito crítica comigo. E quem é assim sofre muito. Então, hoje, através dos cursos, através das leituras, eu estou aprendendo a me perdoar. Sabe? Não é fácil. Quanta coisa lá atrás, hoje eu gostaria de não ter feito. Mas por que hoje eu gostaria de não ter feito? Eu quero que vocês peguem a minha experiência e coloquem na vida de vocês. Porque
Porque quando eu fiz alguma coisa errada ou tomei uma atitude errada lá atrás, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Por que eu sou outra pessoa? Cursos, os tratamentos do SEAC, estudar para fazer as palestras. Então, eu estou tentando melhorar. E assim que é com cada um de vocês. É de passinho em passinho, não é de uma hora para outra. Mas para Deus, essa informação nos foi dada pelos guias espirituais. Para Deus, cada passinho que a gente dá para frente, a gente não volta para trás nunca mais. Então, nós estamos aqui, olha só que bênção que a gente está aqui. A gente andou um passão para frente. Porque a gente acredita em Jesus, a gente está aqui para aprender, sabe? Isso tudo assim, é de um brilho infinito. Agora, a gente tem que saber o que a gente pede para Deus. O que a gente vai pedir? A gente vai pedir roupa, vai pedir carro, vai pedir... Não, isso tudo é besteira. Porque a gente vai deixar aqui, a gente não tem nada. Tudo que a gente tem aqui é emprestado. Se você pensar bem, as roupas que a gente tem, a casa que a gente mora, tudo não é nosso. E por que não é nosso? Porque a gente não vai levar. Quando a gente partir para o plano espiritual, vai ficar tudo aqui. Ou vão jogar fora, ou vão doar. Vocês sabem como funciona. Então, o que a gente tem que levar para a gente poder voltar, porque nós vamos voltar, reencarnar muitas vezes ainda, né? Tomara que a gente se encontre, mas a gente não vai lembrar quem é quem, né? A gente não vai lembrar. Então, a gente precisa aprimorar o nosso espírito. A gente tem que tentar se melhorar como ser humano. Quando a gente faz isso, o que a gente atrai? Toda a espiritualidade de luz, que vai nos dar essa força e vai nos intuir aonde a gente tem que falar. A gente precisa aprender a ouvir as intuições. E para a gente aprender a ouvir, o que a gente precisa? Acreditar. Né? Então a gente tem que acreditar no amor de Jesus, e não em outras energias que não são boas nem más, mas talvez não sejam adequadas. Tá? A eficácia da prece existe porque Deus conhece melhor que nós a nossa necessidade. Nem todas as circunstâncias da vida estão ligadas à fatalidade, mas sim às nossas escolhas. O que acontece? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu sou um cara azarado. Tudo que eu faço dá para trás. Eu tropeço, caio e esfolo o joelho. Se eu não tomar cuidado, eu olho para um lado, o carro vem do outro, eu sou atropelado. Então, não é que a gente é uma pessoa que só tem coisa ruim acontecendo. Pode até ser, mas se a gente começar a ter consciência disso, a gente pode mudar essa frequência. Gente, isso eu falo para vocês com toda a segurança que eu posso falar. A gente pode sim mudar a nossa frequência. Porque de repente a gente está ligado com energias, mesmo sem querer, que não são as energias tão legais assim. Porque nós somos testados, gente, sempre. Porque nós temos duas forças, né? A força do bem e a força do mal. Eu vou contar, talvez algum de vocês já conheça, mas eu gosto muito de contar a história das duas tartaruguinhas. Existiam duas tartaruguinhas, né? A tartaruguinha do bem e a tartaruguinha do mal. E elas iam apostar corrida. Aí o que aconteceu? Foi dar. E a tartaruguinha do mal começou a dar depressa e começou a ir para frente. E a do bem ia lá com o passinho dela, né? A passinho de tartaruga. Aí chegou na metade do caminho, a tartaruga do mal cansou. Ela começou a correr muito, ela cansou. E a tartaruguinha do bem, ela foi devagarzinho, passinho por passinho, ela passou a tartaruguinha do mal e ganhou a corrida. Isso significa que o bem sempre vence o mal, dependendo da nossa força mental. Quando você escolhe que você quer mudar a sua frequência, que o que está acontecendo na tua vida não está legal, é necessário voltar a lembrar que a gente é filho de Deus, que nós temos Deus aqui dentro, porque nós somos deuses. Nós somos um pedacinho dessa força
que a gente não tem nem palavras para determinar que criou o universo, né? A gente chama de Deus essa força que tudo pode, né? Nós somos um pedacinho dessa força. Então a gente precisa acreditar nisso e falar para nós, como se fosse um mantra. Eu quero, estou falando para você, eu posso e eu mereço. Por isso que eu falei que o bobo, você viu? Que nada por acaso, viu que legal você vir hoje? Não podemos esquecer, eu quero, eu posso e eu mereço. Nós merecemos tudo de melhor, a gente é filho de Deus. Por que a gente tem que sofrer a vida inteira? Agora, nós podemos ter esquecido que nós escolhemos para essa reencarnação uma vida de sofrimento para resolver situações que a gente deixou em outra vida. Se for isso, vamos encarar de frente. Você fala, bom, estou ferrado, tá, mas eu que escolhi. Gente, isso eu não sei, eu falo assim baseado nas minhas experiências, porque não é todo dia que a gente está bem, né? Não existe infelicidade total aqui no planeta. Às vezes acontece alguma coisa que me faz mal, eu penso, pô, mas eu escolhi isso. Isso dá força pra gente. Se eu escolher, é porque eu tenho força de passar. E nós temos força, gente, aquela frase, Deus dá o frio conforme o cobertor, é verdade. Porque nós temos a força espiritual de sair de qualquer enrascada, de sair de qualquer confusão, de qualquer coisa que nos incomode, com a fé em Jesus. A gente é muito forte, é que a gente não acredita na nossa força. Agora eu preciso terminar, agora a gente vai começar o trabalho dos passes. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês de muita força, muita coragem e de entendimento. Quando acontece alguma coisa ruim, não vamos bater a cabeça na parede, não vamos se descabelar. É pensar, por que está acontecendo isso comigo? Primeiro ponto. Às vezes a gente pode falar, não sei. Para quê? Para quê? Para quê? Exatamente. Porque nada acontece por acaso. Então a gente vai pensar assim, eu sou filho de Deus, eu tenho coragem. Eu não sei o que eu vou fazer. Mentor, anjo da guarda, me dá um abraço comigo, me ajuda, me dá intuição, porque eu não sei sair desse buraco que eu me meti. Se a gente tiver com o coração cheio de amor por Jesus, o amor a Deus, a gente vai descobrir uma ideiazinha que a gente vai pensar, por que eu não escolhi isso antes? Tá bom? Então vamos agradecer esse momento, vamos fazer uma pequenina vibração e pedir que Deus, nosso Senhor, que Jesus, nosso Mestre, abençoe todos os moradores de rua, que Jesus, nosso Mestre, abençoe todas as casas de repouso, todos os hospitais, que Jesus, nosso Mestre, abrande o coração dos nossos governantes, que Jesus, nosso Mestre, informe a esses governantes qual é o melhor caminho para auxiliar o povo desse planeta. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, que leve essa rosa que nós estamos dedicando, que ela vai estar toda ungida com amor, com esperança, com fé e com determinação. Que Deus, nosso Pai, leve essa rosa e deposite no coração de todos os habitantes desse planeta, de todos, no cantinho mais escondido do nosso planeta. E que essa rosa, ela se transforme em força, em coragem e em fé, principalmente nas zonas de guerra. Senhor Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos ao seu lado, ao lado do nosso Mestre e ao lado dos nossos amigos espirituais na data de hoje. Graças a Deus. Agora vocês aguardem, tá? Para tomar o passe.